Olá pessoal, sou Carlos Alberto Pereira, estou aqui dando continuidade nas nossas aulas de programação de torno a CNC com o comando FANUC. Vamos para a aula 5. Nesta aula 5 a gente vai estar vendo correção do exercício proposto na aula passada, compensação do raio de corte da ponta da ferramenta, funções preparatórias de deslocamento G40, G41 e G42 e elaboração de programas. Vamos lá então? Correção do exercício proposto lá na aula passada, peça 3. O que nós vamos ter aqui? Peça 3, número do programa 4500, ferramenta de acabamento T0404, velocidade de corte 200 metros por minuto, avanço 2 décimos por rotação. O que nós vamos fazer aqui? Vamos sair com a ferramenta do ponto de troca e vamos fazer essas trajetórias. O que nós vamos fazer? Vamos sair desse ponto de troca, posicionar a ferramenta aqui na face da peça uns 3 milímetros afastado, vamos fazer uma linear até tocar na face da peça, outra linear subindo, uma interpolação circular no sentido anti-horário, depois uma linear, depois uma interpolação circular no sentido horário, depois uma linear, depois linear, outra linear, mais uma linear, vamos afastar da peça e voltar para o ponto de troca. Perfeitos? Vamos lá então. Primeira coisa, O4500 é o número do programa aqui em cima. Peça número 3, lembrando, não pode ter caracteres especiais, então fica PECA03, End of Block. Na linha 5, G28, o 0W0. Mandou a ferramenta aqui para o ponto de troca com coordenadas em relação ao ponto de referência. G54, ativou o 0 peça aqui na face da peça, indicando o sentido positivo dos eixos X e Z. Ferramenta T0404, nós declaramos aqui em cima, uma ferramenta T0404, ferramenta número 4, corretor número 4. G96, ativa a velocidade de corte constante em 250 metros, que buscamos aqui do enunciado, que vem lá do catálogo de ferramentas. M04 liga o eixo árvore no sentido anti-horário, olhando de trás do eixo árvore. Próxima linha, G92, S6000, está limitando o máximo de giro no eixo árvore em 6.000. Esse é o nosso cabeçalho. Então vamos para as coordenadas normais do programa. A ferramenta vai sair daqui de cima, vai vir com uma linear com o máximo avanço da máquina, então G00, X0, Z3, 3 milímetros da face da peça. M08 ligou o óleo refrigerante. Próxima linha, G01, X0, Z0. Então ela vai fazer uma linear até aqui na face, em X0, Z0, com um avanço de 2 décimos, que foi declarado aqui no enunciado do programa, onde encontra esses valores, no catálogo de ferramentas. Dando sequência, G01, X30, fez esse segmento de reta. Então tem um raio de 5, 5 de um lado com 5 do outro, 10, menos 40, 30. Agora eu vou fazer uma circular. Então, se eu for fazer uma circular, primeiro, interpolação circular no sentido anti-horário, G03. G03, o que nós vamos ter? X final, 40, é o diâmetro final aqui em cima. Z final, menos 5, é um raio de 5, quadrante perfeito, daqui até o ponto final do raio, 5 milímetros. E o valor do R, né? R5, para ela poder fazer essa interpolação. Vamos para uma linear novamente. Então, o que eu vou declarar? G01, interpolação linear, Z menos 22,5. Onde saiu 22,5? Eu tenho 25 até o final, raio de 2,5, esse ponto aqui no final, Z menos 22,5.
Ah, não tem valor de x. O que que acontece? Ele buscou aqui o último x que estava, 40. Então só continuou na reta aqui. Vamos fazer uma interpolação circular no sentido horário. Linha 55, G02, interpolação circular no sentido horário. X final 45, 40, mais 2,5 de um lado, mais 2,5 do outro, 45. Z menos 25, comprimento de 25. E o raio 2,5, que é o valor do raio. Depois, vamos ter uma linear. G01, X 56. Depois, outra linear aqui em cima, fazendo chanfro. X 60, Z menos 27. Ah, não tem G01. Ele vai buscar aqui em cima. É modal, né? Então, interpolação linear com avanço programado. Mais uma linear, Z menos 61, que é esse comprimento, chegando com a ferramenta aqui embaixo. Mais uma linear, saindo até aqui, ó, o diâmetro de 62. Feito isso aqui, ela já usinou até esse ponto, vamos afastar um pouquinho com o G1 também. X, 65, uns 3 milímetros acima aqui do diâmetro de 62. Então, X, 65. E M09. M09 faz o quê? Desliga o óleo refrigerante. Liguei no início, desliguei no final. E vamos retornar ao ponto de troca. Na linha 105, G28, o 0, W0. Feito tudo isso, a ferramenta já contornou todo o perfil da peça. Agora a gente acaba o programa. Tranquilos? Então aqui nós vimos a correção do exercício 3. Vamos dar sequência no nosso conteúdo. Vamos lá. Função G40 desativa a compensação do raio da ponta da ferramenta. Sempre pensando aqui, simetria superior, né? Ferramenta da linha de centro para trás. O que seria esse G40 desativa a compensação do raio da ponta da ferramenta? Quando a gente energiza a máquina, automaticamente ela já vem com essa função atuando. O que faz essa função G40? A ferramenta vai fazer todas as suas trajetórias sem pensar no raio da ferramenta. Então, o que nós vamos ter? Quando a ferramenta for tocar na face da peça, ela vai tocar nesse ponto aqui, ó, no maior ponto. Sempre que ela for tocar em Z, ela vai tocar nesse ponto. Quando ela for tocar no diâmetro, o valor aqui em X, qualquer diâmetro, o que vai fazer? Ela vai tocar com essa outra extremidade do raio da ferramenta. Fala, ah, mas e quando ela for usinar os dois eixos ao mesmo tempo, X e Z? Aqui ele só movimenta um eixo, aqui só um eixo. E quando vai movimentar os dois eixos ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Ela vai tocar com essa face ou com essa face? O que o CNC vai entender? Cruzando essas duas linhas aqui e aqui, nós vamos encontrar um ponto teórico conhecido pelo CNC. Então, sempre quando for movimentar os dois eixos, ela automaticamente vai tocar com este ponto, para evitar que mate o contorno da peça. Então, como fica a usinagem até agora que a gente vem fazendo os exercícios? Se eu fosse usinar as peças, como sairia, né? Então, ela faria essa trajetória aqui, ó. Tocou na face, ela toca normal. Quando for fazer qualquer interpolação com os dois eixos, vai andar sempre com ponto teórico. Tranquilos? Então, o que vai acontecer com isso? Nesses dois eixos aqui, a ferramenta passando deste jeito aqui, ó, que ela vai passando, vai sobrar material aqui em cima e vai sobrar material neste raio. Ou seja, não está finalizando o perfil do jeito que eu quero. Vai estar sobrando material aqui e sobrando material aqui. Então, o que a gente faz? A gente precisa compensar o raio da ferramenta. Nós vamos ter aí compensação de raio à direita e à esquerda. Então, vamos lá. G41, a função G41, ativa a compensação do raio da ponta da ferramenta à esquerda. O que seria a esquerda?
Vamos dizer que eu montei a ferramenta aqui no revólver da minha máquina. Vamos imaginar que a gente se posicionou aqui em cima dessa ferramenta. A gente olha na nossa mão direita ou esquerda para onde a ferramenta vai cortar. Eu me posicionando aqui em cima, eu olho para a ponta da ferramenta e verifico se ela vai cortar para a direita ou para a esquerda. Então, olhando essa ferramenta, daqui para lá eu estou cortando a esquerda. Então, eu compenso o raio à esquerda. Ou seja, quando eu tiver que fazer qualquer contorno interno, por exemplo, fazendo qualquer perfil com a ferramenta, entrando, deslocando, tudo certinho internamente aí, nesse sentido, o que eu vou ter? Neste sentido aqui, ó, G41, interpolação interpolação de raio da ponta da ferramenta à esquerda, certo? Então, G41 compensa o raio da ponta da ferramenta à esquerda. Tranquilos? Vamos ver o G42. G42, ele vai compensar a direita. Como eu visualizo a direita, né? Se eu for dar uma olhada aqui, a ferramenta parada, se eu posicionar, eu imaginando que subiria aqui em cima dessa ferramenta, me posiciono olhando para a ponta da ferramenta. Eu verifico qual é o lado da minha mão direita ou esquerda que ela vai movimentar. Então, se eu estiver posicionando aqui, olhando para a ponta da ferramenta, ela vai cortar à direita. Então, se vai fazer qualquer compensação à direita, G42. Ou seja, esse movimento que ela faz para acabamento da peça, qualquer movimento aí linear, circular, ela vai fazer compensando à direita. Tudo bem? G42, compensação de raio da ponta da ferramenta à direita. Então é só a gente lembrar, quando eu for fazer acabamento externo, vou usar G42. Quando eu for fazer acabamento interno, eu uso G41. Tranquilos? Precisa só isso? Não, para compensar tem alguns detalhezinhos a mais. Vamos a eles, né? A ferramenta, nós temos a geometria de corte, lado de corte da ferramenta. O que seria isso? Como a ferramenta está montada no revólver em ataque à peça. Então aqui nós podemos ter ferramentas externa direita, ferramentas internas direita, ferramenta externa esquerda, ferramenta interna esquerda. Então o que seria isso, né? O que eu faço com isso? Por exemplo, se eu tiver uma ferramenta desse tipo, montado desse jeitão, qual seria a posição de corte dela, né? Como ela estaria em ataque da peça? Então, se a gente olhar por esse joguinho da velha aqui, ó, o que nós vamos ter? Alguns valores padronizados que o fabricante fornece esses padrões. A gente só tem que declarar ele para a máquina. Então, eu tenho aqui, ó, essa ferramenta, ela estaria, o lado de corte dela seria o número 3. Se eu posicionar uma ferramenta interna, por exemplo, o lado de corte dela seria o número 2. Se eu posicionar um bedame de perfil, por exemplo, aqui uma ferramenta de fazer cópia externa e tudo mais, eu teria aqui o lado de corte número 8. Se eu tivesse aqui uma ferramenta de trepanar, ferramenta de fazer aquelas usinagens em face de peças, seria o lado de corte número 7. Fala, mas o que eu faço com esses valores? Primeiro, eu sei que as ferramentas todas têm um raio na ponta. Por exemplo, aqui, essa ferramenta pode ser raio de 0,4, 0,8. Essa aqui pode ser raio de 1, 2, 1,5. Depende do valor que você for utilizar. Então, todas têm um raio. E a máquina tem que entender esses valores e a geometria de corte de cada uma. Então, o que nós vamos ter? Esses valores eu tenho que jogar lá na minha página de offset na máquina. Então, em algumas aulas atrás eu falei sobre essa página aqui, eu iria falar sobre esses detalhes aqui atrás, né? Nós temos lá corretor da ferramenta número 1, tem valores de X, valores de Z. Daí vem o valor de R e o valor de geometria de corte aqui da ferramenta. Então, o que nós vamos ter? Se eu estiver utilizando, por exemplo, T0101,
T01 ele vai girar a ferramenta número 1 para trabalho. Depois ele vai vir buscar os dados de preset de X e de Z dessa ferramenta. Só que eu tenho que informar para a máquina qual é o raio da ponta da ferramenta. Eu digito aqui, ó, o raio, por exemplo, 0,8. E preciso informar para a máquina também qual é a geometria de corte, que valor eu vou jogar aqui. Então eu olho nessa tabelinha e verifico como a ferramenta estaria montado pertinente a esses dados que foram passados, que são padronizados pelo fabricante da máquina. Então, se eu tenho aqui, ó, essa posição 3, eu coloco lá o número 3. Se eu for usar uma outra ferramenta e for uma interna, por exemplo, eu tenho aqui geometria de corte 2. Então, na ferramenta número 2, eu colocaria todos os valores de preset, o raio da ferramenta e o lado de corte de número 2. Se eu for usar esse tipo de ferramenta, eu lanço lá o raio da ferramenta, por exemplo, se fosse raio de 1,5, eu jogo lá 1,5 e lado de corte 8. E se eu fosse usar essa ferramenta de trepanar aqui na frente, o que nós teríamos, né? Lado de corte 7, se fosse o raio de 1 milímetro, eu coloco lá, ó, raio de 1 milímetro e lado de corte 7. Com isso, a máquina consegue fazer todos os cálculos para contornar todo o perfil da peça sem usar aquele ponto teórico que nós vimos. Ela vai usar exatamente o cálculo toda a periferia aqui do raio, ela consegue fazer esse cálculo automaticamente. A gente só precisa informar alguns detalhes para compensação, que a gente vai ver agora no nosso exemplo. Vamos lá. Então aqui um exemplo para fazer essa compensação de raio de corte, né? Então a primeira coisa, eu tenho que pensar aqui, estou na simetria superior, é uma ferramenta de acabamento. Se é uma ferramenta de acabamento externo, o que eu vou fazer? Se é acabamento externo, ela vai fazer o contorno nesse sentido. Então eu vou usar G42. G42, compensação de raio de corte à direita. Ou seja, se eu me posicionar em cima da ferramenta aqui, olhar para a ponta da ferramenta, o que eu vou ter? Esse lado aqui à direita. Tudo bem? E o que mais eu preciso saber para compensar o raio? Eu tenho que fazer um pequeno detalhe. A aproximação aqui, antes de tocar na face da peça no contorno, tem que ter um valor aqui de no mínimo 2 vezes o raio da ferramenta. Por exemplo, se eu estiver usando aqui uma ferramenta com raio 0,8, eu tenho que ter uma distância mínima de 1,6. Aqui a gente está parando em 3 milímetros. Então é mais do que suficiente aí para ela conseguir fazer o cálculo de compensação de raio até tocar na peça. Então, eu sempre tenho que verificar qual é o raio que eu estou utilizando e dar uma distância mínima, o valor de 2 vezes o raio. E para descompensar o raio da ferramenta, a mesma coisa. Acabei o contorno da peça, eu tenho que ter uma pequena distância aqui de no mínimo o valor 2 vezes o raio para descompensar o raio da ponta. Tudo bem? E de resto é tudo igual, né, os detalhes. Então o que eu vou ter aqui? O ponto de troca nosso lá, que vai ser o 0W0. Vamos começar o nosso programa. Então lá, um programa de número 1504, coloquei lá compensacão, né? Ou seja, não posso ter caracteres especiais. Na linha 5, G28, o 0W0, mandou a ferramenta para o ponto de troca. G54 leu a ponto 0 peça, que vai ser aqui na face frontal da peça. Na linha 15, T0202, ferramenta número 2 e todo o preset, todos os dados da ferramenta vai lá naquela tabela de número 2, onde que a gente tem que declarar valores de X, valores de Z, o raio da ferramenta que eu tenho que lançar lá naquela página de offset que nós vimos alguns segundos atrás e o raio da ponta da ferramenta. Eu preciso informar lá naquela tabela, porque quando a ferramenta fizer o tombo, ela automaticamente vai buscar todos aqueles dados lá e guardar na memória dela para fazer os cálculos. Próxima linha,
G96, S400, M04. Ativa a velocidade de corte constante da ferramenta em 400 metros por minuto e liga o eixo árvore no sentido anti-horário, olhando por trás da máquina. Na próxima linha, G92, S6000. Limita o máximo de giro no eixo árvore em 6.000. Vamos lá. G00, X0, Z3. Então ela vai fazer uma interpolação linear com avanço rápido até esse ponto, X0, Z3. E M08 liga o óleo refrigerante. Então eu estou com a posição da ferramenta exatamente aqui. O que eu vou fazer? Antes de tocar na peça aqui, nessa próxima coordenada, eu tenho que compensar o raio, para ela fazer o cálculo certinho e fazer as trajetórias sem erro nenhum, fazendo todo o cálculo da ferramenta direitinho. Então o que eu faço? Vou colocar lá, ó, G42, compensação de raio à direita, G01, interpolação linear com avanço programado, X0, Z0, é um avanço lá de ponto 18. Então o que fez? Ligou a compensação de raio, automaticamente a ferramenta vai fazer, a máquina faz todo o cálculo para a ferramenta chegar neste ponto já compensado o raio, tudo certinho. Daí eu faço a minha trajetória normal, G01, X20. Próxima linha, G03, interpolação circular no sentido anti-horário, X final 40, Z final menos 10, raio de 10. Depois uma linear, vindo aqui até o comprimento de menos 45. Vou fazer outra interpolação circular, G03, interpolação circular no sentido anti-horário, X final 80, Z final menos 65, que é 45 mais 20 do raio, menos 65. E o raio que a gente está executando, raio de 20. Feito isso, acabou o contorno da minha peça. O que eu vou fazer agora? Daqui para frente eu descompenso o raio da ponta da ferramenta. Como eu descompenso? G40. G40 desativa a compensação de raio de corte. Então, se eu compensei com G42, eu desativo com G40. G01, que vai fazer uma linear, X83, chegou nesse ponto. E M09 desliga o óleo refrigerante. Feito isso, ela compensou, fez todo o caminho da ferramenta direitinho, aqui deixando o perfil correto da peça, porque ela já está fazendo toda a correção do raio da ponta da ferramenta, descompensou o raio da ponta da ferramenta. Mando para o ponto de troca, G28, U0W0, G28 coordenadas em relação ao ponto de referência, U0W0 coordenadas incrementais. E acabei o programa com M30. Bem simples, né? Então, acabamento externo, G42. Ativo a compensação antes de tocar na face da peça. Lembrando, no mínimo 2 vezes o raio da ponta da ferramenta para ela calcular. Feito isso, declaro todas as coordenadas direitinho e acabei o contorno final da peça, descompenso o raio da ponta da ferramenta com G40, fazendo linear direitinho. Tudo bem? Tranquilos? Então nós temos aqui, pessoal, mais um exercício para vocês praticarem. Então aí, peça número 4, número do programa aí 4580, ferramenta de acabamento T0303, velocidade de corte 350 metros por minuto e avanço de 0.12. O que nós vamos fazer aqui? Vai trazer a ferramenta do ponto de troca, trazer até uns 3 milímetros da face, vamos compensar o raio da ponta da ferramenta aqui, vamos fazer essas trajetórias, chegou desse ponto aqui, a gente descompensa o raio da ponta da ferramenta, manda para o ponto de troca novamente e acaba o programa. Tranquilos? Lembrando, correção na próxima vídeo aula. Tudo bem? Tranquilos? Então, pessoal, tivemos essa aula de hoje aí. Obrigado pela atenção, por ter assistido esse vídeo até o final.
Se não for inscrito no canal, CNC Carlos. Ative o sininho e se gostou da aula, deixe um like. Valeu, abraço!